dos Andes, na América do Sul, nos atuais Peru, Bolívia, Chile e Equador. Fundaram no século XVI a capital do Império, a cidade consagrada de Cusco. Foram dominados pelos espanhóis em 1532. O imperador, conhecido por Sapa, Inca, era considerado um deus na terra. A sociedade era hierarquizada e formada por nobres, governantes, chefes militares, juízes e sacerdotes, camada média, funcionários públicos e trabalhadores especializados, e classe mais baixa, artesãos e os camponeses. Esta última camada pagava altos tributos ao rei em mercadorias com os trabalhos em obras públicas. Do Inca, assim também era a lei e a moral. Existia uma casta de sábios chamados emaltas. Esses emaltas, eles eram os consultores da lei na sua elaboração. E na falta da escrita, essa lei ela era divulgada pelos arautos. Os arautos, eles eram os mensageiros oficiais da Idade Média. Eles reuniam os habitantes das aldeias, eles percorriam as aldeias mais distantes, perdidas nas montanhas, e quando eles chegavam nessa aldeia, eles reuniam os habitantes e divulgavam as novas leis e também lembravam das leis que já estavam em vigor, para que ninguém alegasse a ignorância dessa lei. E como a severidade era a norma da justiça inca, a partir daí, se alguém violasse alguma lei, não só o infrator era punido, mas a sua família e, em um grau menor, a sua aldeia. A lei e a moral, elas eram baseadas em 3 mandamentos fundamentais. Não seja preguiçoso, não seja ladrão e não seja mentiroso. Esses princípios, eles eram tão incutidos nos espíritos de muitos que quando alguém cometia um delito, acusados pela sua própria consciência e com medo das suas almas serem condenadas, eles mesmos se entregavam, às vezes, para as punições. Ser preguiçoso era uma falta grave, mentir era uma falta grave e roubar era uma falta mais grave ainda, mesmo que fosse um pequeno roubo. Para os crimes de maior gravidade, como homicídios, estupros e outros delitos hediondos, as punições eram severas, que desencorajavam qualquer infração, sendo elas estranguladas ou enterradas vivas. Se em 2 dias o punido ainda permanecesse vivo, era perdoado. Quanto à religião, os incas cultuavam deuses, que para eles era a representação da natureza, principalmente o sol e a lua. Os incas acreditavam que o Criador era quem designava os planos e o destino. Eram muito supersticiosos. Havia um local sagrado, onde os incas usavam para as suas festividades, chamados huacas. Os sacrifícios religiosos faziam parte da celebração. Eram sacrificados iamas, porquinho da Índia e seres humanos. Os incas desenvolveram várias construções com enormes blocos de pedras encaixadas, como casas e palácios. Jamais construíram pirâmides. As encontradas em seu habitat são anteriores a essa civilização. Os palácios e casas dos nobres, em geral, tinham uma planta quadrada e as construções religiosas eram circulares. As casas do povo e o depósito de alimentos eram simples, eram construídas com pedras colossais. Já os templos e os edifícios do governo eram construídos com pedras geométricas, polidas e encaixadas uma nas outras sem argamassas. A maneira de trabalhar com as pedras era a forma de expressão artística dos incas. Já na economia, as fontes de riqueza eram a agricultura e o gado. Não usavam dinheiro propriamente dito. Faziam trocas ou escambos, usando mercadorias que também eram trocadas por outras. O trabalho era remunerado com mercadoria e comida. Como moedas, usavam sementes de cacau e também conchas coloridas, que eram consideradas de grande valor.